Você está lendo isso porque algo dentro de você morreu. Não fisicamente, algo mais profundo. A parte que ainda acreditava que ser bonzinho te levaria a algum lugar. A parte que ainda pensava que agradar todo mundo era uma estratégia inteligente. Essa parte está morta e você sabe disso. Eu sei porque já estive exatamente onde você está agora, sentado em algum lugar, provavelmente sozinho, sentindo aquele vazio que nenhuma distração consegue preencher. Aquele peso no peito que te acorda às 3 da manhã. Aquela sensação de que você está vivendo a vida de outro homem, um homem mais fraco, um homem que você despreza secretamente. Deixe-me te contar algo que ninguém vai ter coragem de te falar. Você não nasceu para ser submisso. Você não nasceu para implorar por atenção, para negociar afeto, para viver com medo de desagradar. Mas em algum momento da sua vida, você aprendeu que ser perigoso era errado, que mostrar seus dentes era coisa de homem ruim, que a raiva era sinal de fraqueza. Mentira. Você foi domesticado, como um lobo que aprendeu a latir como cachorro para ganhar ração. E agora, tá aqui, se perguntando por que sua vida parece uma encenação. Por que as mulheres te veem, mas não te desejam. Por que os homens te ouvem, mas não te respeitam. Por que você mesmo se olha no espelho e sente nojo. A resposta está na sua sombra, naquilo que você sempre negou, reprimiu, escondeu. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. Mas individuação não é terapia barata, é guerra. Guerra contra a versão castrada de si mesmo que você criou para sobreviver em um mundo que tem medo de homens de verdade. Eu desci ao meu próprio inferno, vi minhas partes mais sombrias, mais violentas, mais selvagens. E sabe o que descobri? Que elas não eram defeitos a serem corrigidos, eram forças a serem integradas. Era um poder que eu havia enterrado vivo. Agora eu caminho diferente, falo diferente, existo diferente. E as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem que há algo em mim que não estava lá antes. Algo perigoso, algo real. Se você quer continuar sendo um papucho emocional, pare de ler agora. Volte para suas distrações, suas desculpas, sua mediocridade confortável. Mas se você quer saber como um homem renasce de suas próprias cinzas, continue, porque vou te mostrar o caminho que ninguém teve coragem de me mostrar. O caminho de volta para casa, para quem você realmente é. Deixe-me te mostrar como você chegou até aqui, como um predador nato se transformou em presa. Começou cedo, provavelmente na infância, quando você foi punido pela primeira vez por mostrar agressividade natural, quando sua mãe disse, meninos não batem, quando seu pai te chamou de mal educado por confrontar uma injustiça, quando a escola te ensinou que ser bom menino era mais importante que ser verdadeiro. Você aprendeu a reprimir, a sorrir quando queria rosnar, a acordar quando queria confrontar, a pedir desculpas por existir. E essa repressão se tornou um hábito, depois um vício, depois uma identidade. Eu lembro da primeira vez que percebi isso em mim. Estava em uma discussão com uma mulher que eu amava. Ela estava claramente errada, manipulando a situação, usando chantagem emocional. Mas ao invés de confrontar, eu me vi pedindo desculpas, implorando para ela não ficar brava, me humilhando por um momento de paz. Naquela noite, olhei no espelho e não reconheci o homem que estava lá. Era um estranho fraco, desesperado, patético. E pela primeira vez em anos, senti raiva de verdade, não da situação, de mim mesmo. Porque eu havia traído a única pessoa que realmente importava, eu. Você conhece essa traição? Vive ela todos os dias, quando concorda com opiniões que considera idiotas só para evitar conflito, quando ri de piadas que te ofendem, quando aceita desrespeito e chama de jogo do relacionamento, quando negocia seu valor como se fosse um produto em liquidação. Cada vez que você faz isso, uma parte de você morre, a parte selvagem, a parte que seus ancestrais carregaram por milhares de anos, a parte que fez de você um homem. E o pior, você sabe disso. No fundo, você sabe que está vivendo como uma sombra de si mesmo. Por isso a depressão, por isso a ansiedade, por isso aquela sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo está bem. Seu inconsciente está gritando, está pedindo para você parar de fingir, parar de mentir, parar de viver como um ator interpretando um papel que odeia. Mas você tem medo. Medo de que, se mostrar quem realmente é, as pessoas vão embora. Medo de que sua máscara seja a única coisa que te torna amável. Medo de descobrir que, sem a submissão, você não tem nada a oferecer. Esse medo é uma ilusão que te mantém preso, e é hora de destruí-la. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz,
mas tornando a escuridão consciente. Carl Jung. Sua sombra é tudo que você negou ser. É sua raiva reprimida, sua agressividade castrada, sua sede de poder, sua natureza territorial, sua capacidade de destruição, sua fome de dominação. Tudo que te ensinaram que era tóxico ou primitivo ou animal, mentira. Essas não são características tóxicas, são características masculinas, características que foram demonizadas por uma sociedade que tem medo de homens verdadeiros, por mulheres que preferem homens controláveis, por outros homens que já desistiram de si mesmos e querem que você desista também. Eu passei anos fugindo da minha sombra, meditava para transcender a raiva, ia à terapia para processar a agressividade, lia livros de autoajuda para me tornar mais evoluído. Tudo mentira, tudo fuga, até o dia em que parei de fugir. Foi uma noite específica. Estava sendo desrespeitado por alguém que considerava inferior. Senti a raiva subindo, como sempre, mas dessa vez, ao invés de reprimi-la, eu a segui, desci com ela. Fui até o fundo. E lá, no fundo da minha própria escuridão, encontrei algo surpreendente. Poder. Poder real. Não o poder falso da manipulação ou da vitimização. O poder primitivo, ancestral, letal. Era como encontrar uma arma que eu não sabia que possuía. Sua sombra não é sua inimiga, é a sua força perdida, é a parte de você que te transformaria em um homem perigoso, imprevisível, respeitado. A parte que faria as pessoas pensarem duas vezes antes de te desrespeitar. A parte que faria as mulheres sentirem aquele frio na barriga quando olhassem para você. Mas você foi ensinado a temer essa parte, a ver ela como um monstro a ser controlado. Jung sabia que isso era um erro fatal. Ele sabia que a integração da sombra não te torna um homem pior, te torna um homem completo. Completo significa perigoso quando necessário, gentil quando escolhe ser, violento quando a situação exige, calmo quando convém. Um homem que tem acesso a todo o espectro da experiência masculina, não apenas as partes socialmente aceitas. Quando você integra sua sombra, algo muda na sua presença. As pessoas sentem, não conscientemente, mas sentem. Sentem que há algo em você que não estava lá antes. Algo selvagem mal domado. Algo que pode explodir a qualquer momento. E isso, paradoxalmente, te torna mais atraente, mais respeitado e mais temido. Porque finalmente você parou de fingir ser inofensivo. Finalmente você assumiu que é um predador que escolhe não atacar. Jung chamou esse processo de individuação, mas individuação masculina é diferente da feminina. Para um homem, individuação é literalmente separar-se da matriz, da necessidade de aprovação materna, da compulsão de agradar, do vício em ser o bonzinho. É nascer psicologicamente. A maioria dos homens nunca passa por esse nascimento. Ficam eternamente presos na infância emocional, buscando uma mãe em cada mulher, um pai em cada chefe, uma família em cada grupo social. São órfãos emocionais disfarçados de adultos. Eu era um desses órfãos emocionais. Buscava validação em cada olhar feminino, aprovação em cada feedback profissional, aceitação em cada círculo social. Era um mendigo emocional com diploma universitário. A individuação começou quando parei de buscar, quando desci para dentro de mim mesmo e encontrei lá tudo que procurava lá fora. Encontrei meu próprio pai interno, minha própria aprovação, meu próprio valor. Mas esse processo não é gentil. Individuação masculina é morte e renascimento. É matar o menino para dar à luz o homem. Isso dói. Dói como um inferno. Porque você vai ter que confrontar todas as suas mentiras, todas as máscaras que usa, todas as personas que criou para sobreviver. Vai ter que olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem autocompaixão. Vai descobrir que é mais fraco do que pensava e mais forte do que imaginava. Vai descobrir que a sua bondade muitas vezes era covardia disfarçada, que a sua paciência era medo de confronto, que a sua humildade era complexo de inferioridade. Mas também vai descobrir que tem uma capacidade de resistência que não sabia que existia, uma força interior que pode mover montanhas, uma presença que pode comandar o respeito sem dizer uma palavra. A individuação te força a integrar os opostos dentro de você, o gentil
e o feroz, o civilizado e o selvagem, o compassivo e o implacável. Você não escolhe um lado, você se torna capaz de acessar ambos conforme a situação exige. Isso te torna imprevisível. E homens imprevisíveis são perigosos. Perigosos de uma forma que as pessoas respeitam instintivamente. Quando você completa a sua individuação, para de buscar completude nos outros, para de mendigar loor, para de negociar respeito, porque você se tornou completo em si mesmo. E, paradoxalmente, é exatamente quando você para de precisar dos outros que eles começam a precisar de você. A mudança não acontece da noite para o dia. É sutil, quase imperceptível no início, mas inexorável. Primeiro, você para de explicar suas decisões. Não porque seja grosseiro, mas porque percebe que homens que se respeitam não vivem se justificando. Suas escolhas falam por si. Sua presença fala por si. Depois, você descobre o poder do silêncio. Não o silêncio passivo e agressivo do ressentimento. O silêncio ativo da observação. Você para de preencher todo o vazio nas conversas, deixa os outros se exporem, enquanto você avalia, julga, decide. As pessoas ficam desconfortáveis com esse silêncio, começam a falar demais, revelar demais, prometer demais, porque silêncio em um homem é poder, é mistério, é perigo latente. Sua postura muda, não porque você está fingindo ser confiante, mas porque sua coluna finalmente tem algo para sustentar, um homem real. Você ocupa espaço sem pedir desculpas, caminha como quem tem o direito de estar onde está. Seu olhar muda, para de fugir do conflito visual, para de baixar os olhos em sinal de submissão. Você olha as pessoas nos olhos até elas desviarem primeiro, não por arrogância, por direito natural. Eu lembro da primeira vez que senti essa mudança. Estava em uma reunião de trabalho. Alguém tentou me interromper no meio de uma apresentação. Antes eu teria parado, pedido desculpas, cedido a palavra. Dessa vez, simplesmente continuei falando. Olhei diretamente para a pessoa e continuei falando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos sentiram que algo havia mudado, que havia um novo homem naquela sala. Um homem que não pedia permissão para existir. Suas reações emocionais mudam. Você para de explodir em raiva infantil, para de implorar por atenção, para de fazer drama. Sua raiva se torna fria, calculada, letal. Quando você se move, é com propósito. Quando você ataca, é para matar, não para ferir. Você descobre que pode ser gentil sem ser fraco, calmo sem ser passivo, compassivo sem ser submisso, porque agora essas qualidades são escolhas, não necessidades. Você é gentil porque escolhe ser, não porque tem medo de não ser. E isso muda tudo. Porque quando sua gentileza é uma escolha, ela tem peso. Quando sua calma vem de força, não de fraqueza, ela impõe respeito. Quando sua compaixão não vem de carência, ela inspira devoção. Você se torna um homem que outros homens querem seguir, que mulheres querem conquistar, que crianças querem impressionar. Não porque você mudou sua aparência, mas porque você finalmente parou de fingir ser quem não é. A teoria é bonita. A prática é brutal. O mundo vai testar sua nova persona, vai tentar te forçar de volta ao seu lugar antigo. As pessoas ao seu redor estão acostumadas com a versão submissa de você. Elas investiram nessa versão, dependem dessa versão. Quando você muda, elas perdem controle e isso as deixa desesperadas. Sua mulher vai intensificar os testes, vai tentar provocar as reações antigas, vai usar todas as armas que funcionavam antes: chantagem emocional, vitimização, ameaças, lágrimas. Ela não faz isso por maldade. Faz porque está testando se a mudança é real ou é só mais uma fase. Eu passei por isso. Minha esposa, na época, não conseguia entender por que eu não estava mais pedindo desculpas por tudo, por que não estava mais correndo atrás dela quando ficava de bico, por que não estava mais implorando por sexo. Ela intensificou os jogos, aumentou as provocações, criou mais drama. E eu fiz algo que nunca havia feito. Nada. Não briguei, não expliquei, não implorei. Simplesmente mantive minha nova posição. Calmo,
centrado, inabalável. Foi terrível. Ela gritou, chorou, ameaçou ir embora, disse que eu não a amava mais, que eu tinha mudado, que eu era um egoísta. Tudo verdade. Eu havia mudado. E pela primeira vez em anos, estava colocando meu próprio respeito acima da paz doméstica. Levou semanas. Semanas de tensão, de silêncio, de guerra fria, mas eventualmente algo mudou nela também. Ela parou de testar, parou de provocar e pela primeira vez em nosso relacionamento começou a me respeitar. Começou a me ver como um homem, não como um recurso emocional. Seus amigos vão se sentir ameaçados. Os homens fracos do seu círculo vão tentar te puxar de volta para baixo. Vão dizer que você está se achando, que você mudou para pior, que você não é mais o mesmo. Correto? Você não é mais o mesmo. E eles sabem que, se você pode mudar, eles também podem. E isso os apavora, porque significa que a mediocridade deles é uma escolha, não uma imposição do destino. No trabalho, alguns vão tentar te desafiar, te provocar, te humilhar publicamente para ver se você voltou. Não volte. Mantenha sua nova posição. Seja implacável quando necessário. Seja generoso quando escolher. Mas nunca, jamais, volte a ser submisso. Porque uma vez que você provou para si mesmo que pode ser forte, voltar a ser fraco é uma forma de suicídio. Há um momento específico na jornada de todo homem. Um momento em que ele percebe que a transformação é irreversível, que ele cruzou uma linha que não pode mais ser descruzada. Para mim, foi uma situação aparentemente trivial. Estava em um restaurante com alguns amigos. O garçom trouxe meu pedido errado. Antes, eu teria aceitado em silêncio, comido algo que não queria, pagado por algo que não pedi. Dessa vez, olhei para o garçom e disse: "Isso não é o que eu pedi." Simples, direto, sem agressividade, mas também sem gentileza desnecessária. Ele se desculpou e trouxe o pedido correto. Meus amigos ficaram em silêncio por um momento. Um deles comentou: "Cara, você realmente mudou." E naquele momento eu soube. Havia renascido. Não era mais o homem que aceitava desrespeito em nome da educação. Não era mais o homem que preferia sofrer em silêncio a incomodar alguém. Não era mais o homem que pedia desculpas por existir. Era um homem que ocupava seu lugar no mundo como se fosse seu por direito. Por que era? A partir desse momento, tudo mudou. As mulheres começaram a me olhar diferente, não com pena ou com descendência, mas com um interesse genuíno, às vezes com medo. Medo do tipo que desperta atração. Os homens começaram a me tratar diferente. Me incluíam em conversas que antes nem imaginavam que eu tivesse opinião. Pediam minha opinião sobre assuntos que antes nem imaginavam que eu tivesse opinião. As crianças começaram a me respeitar. Paravam de brincar quando eu falava. Me obedeciam sem questionar. Porque crianças sentem autenticidade. Sentem poder real. Mas a mudança mais importante foi comigo mesmo. Parei de me odiar. Parei de me sabotar. Parei de acreditar que merecia menos do que o melhor. Comecei a me tratar como trataria um rei, porque finalmente havia entendido. Eu sou o rei do meu próprio reino. E um rei não me implora por respeito. Ele o comanda. Um rei não negocia o seu valor. Ele o declara. Um rei não pede permissão para existir. Ele existe e o mundo se adapta. Você pode pensar que isso é arrogância. Não é. Arrogância é compensação por insegurança. E isso é reconhecimento de valor intrínseco. É saber quem você é independente da opinião dos outros. É saber que você não precisa de ninguém para se validar. Que você não precisa de nenhuma mulher para se completar. Que você não precisa de nenhum grupo para se aceitar. Você é completo. Você é suficiente. Você é poderoso. E quando você realmente acredita nisso, quando incorpora isso, quando vive isso, o mundo inteiro sente. E se curva. O privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. Esta é a final da jornada. Mas também é o começo de uma nova vida. Você agora sabe o que eu sei. Sabe que a submissão é uma escolha. Sabe que a fraqueza é um hábito. Sabe que você sempre teve o poder de mudar, mas não tinha coragem de pagar o preço. O preço é alto. Você vai perder pessoas. Vai perder confortos. Vai perder a falsa segurança da mediocridade.
mas vai ganhar algo que não tem preço: você mesmo. Vai ganhar a capacidade de olhar no espelho e sentir orgulho. Vai ganhar o respeito dos outros porque finalmente respeitará a si mesmo. Vai ganhar o amor verdadeiro porque parará de implorar por migalhas de afeto. Vai se tornar o homem que sempre soube que poderia ser, mas nunca teve coragem de ser. Homens assim são raros. Homens assim fazem diferença. Homens assim mudam o mundo ao seu redor, simplesmente por existirem. Porque um homem que enfrentou sua própria sombra e integrou sua escuridão não tem medo de nada. Não tem medo de solidão, porque é completo em si mesmo. Não tem medo de rejeição, porque não precisa de aprovação. Não tem medo de perder, porque já perdeu tudo o que importava quando era fraco. Um homem assim caminha pelo mundo como um rei em seu próprio reino. Não porque se acha superior aos outros, mas porque se recusa a se colocar abaixo de qualquer um. Um homem assim não briga por respeito. Ele o inspira naturalmente. Um homem assim não implora por amor. Ele o atrai magneticamente. Um homem assim não negocia o seu valor. Ele o demonstra silenciosamente. E quando outros homens encontram um homem assim, eles sentem algo que não sentiam há anos: esperança. Esperança de que eles também podem mudar, de que eles também podem renascer, de que eles também podem parar de se curvar. Se você sentiu algo lendo este texto, se algo despertou dentro de você, se uma parte adormecida da sua alma abriu os olhos, então você está pronto. Pronto para descer o seu próprio inferno. Pronto para enfrentar sua própria sombra. Pronto para renascer como um homem que sempre deveria ter sido. A jornada começa agora. Começa com uma única decisão: parar de fingir. Parar de fingir que é fraco quando é forte. Parar de fingir que é submisso quando é dominante. Parar de fingir que é um cordeiro quando é um lobo. O mundo está esperando, não para te aceitar como você é, mas para se curvar diante de quem você vai se tornar. A escolha é sua. Sempre foi.